O mundo não se aprende todo de uma vez, mas pode oferecer o hábito de o acompanhar. Ao assinar o público, recebe ainda uma assinatura anual da GNP para oferecer aos mais novos, para que descubram o mundo à sua maneira e ao seu ritmo. Saiba mais em público.pt/assinaturas. E está de volta ao Sobre Carris para comentar a atualidade ferroviária. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes. Olá! Eu sou o Ruben Martins e hoje começamos com a linha do Norte, porque ao fim de 33 anos, Carlos Cipriano, vai finalmente ser concluída a modernização da principal linha do país. Demorou muito tempo isto. Aleluia, aleluia. Não digas aleluia, Diogo, porque ainda não está pronto. Espera-se que esteja pronto em 2029 e, se assim for, sim, a linha do Norte terá demorado 33 anos a ser modernizada. Mas vamos por partes. O que é que aconteceu? O que é que há aqui de relevante? Aparentemente, uma coisa até sem grande significado, que é um comunicado da IP a anunciar que vai investir 90 milhões de euros em 19 km da linha do Norte, entre Válaga, perto de Ovar, e Espinho. Portanto, o que é que isto tem de relevante? É que é o último troço da linha do Norte que ainda faltava modernizar. Na modernização que começou em 1996. Por curiosidade, refira-se que neste troço, que estava de facto em muito mau estado, e as pessoas que viajam com frequência da linha do Norte reparavam, e reparam ainda, que o comboio aqui abana muito mais, que há aqui muitos afrouxamentos, há carril colocado em 1973 e, portanto, isto era um troço mesmo a necessitar de uma modernização, ou se quisermos ser mais rigorosos, devemos talvez dizer uma manutenção pesada, como deve ser. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Há muita gente que diz que não valia a pena a alta velocidade, bastava fazer melhorias na linha do Norte. Basta olhar para o passado para perceber que as pessoas que dizem isso de facto não têm razão. Porquê? Porque em 1996, quando é decidida a modernização da linha do Norte, e se previa que a linha ficasse toda prevista ou parametrizada para os 220 km/h, aí talvez fizesse sentido isso. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que, e isto agora pode fazer-nos rir, mas o que aconteceu foi que em 1996, quando tem início a modernização da linha do Norte, esperava-se que ficasse concluída em 2001. Lembro-me dos muitos artigos que na altura escrevi sobre o assunto. O que é que aconteceu? Aconteceu que o projeto não estava bem feito, aconteceu, entretanto, que, por exemplo, puseram-lhe a Gare do Oriente no plano de modernização, que era uma coisa que não estava prevista e que não era desejada até na altura pela própria Refer, mas que fez sentido por causa da Expo no 98, não é? E depois mais uma série de problemas que descobriram geotécnicos, porque descobriu-se que tinha que ir muito mais ao fundo na plataforma da linha do Norte, dada a proximidade do canal ferroviário, com 150 anos, nas proximidades do Tejo, do Mondego, e, portanto, era necessário fazer uma modernização mais profunda e, portanto, a obra começou logo no início a derrapar. Bom, e à medida que ia derrapando e que a modernização se ia atrasando, isto, recorde-se, atravessou 12 governos, houve decisões contraditórias de dar maior gás ou menor gás à modernização. Mas, na verdade, o que foi relevante foi que houve vários governos que decidiram que, a partir do momento em que Portugal iria ter uma linha de alta velocidade de Lisboa-Porto, até devido aos problemas da linha do Norte e ao congestionamento da linha do Norte, que tem muita tipologia de serviços, então foi decidido, a dado momento, a linha de alta velocidade. Depois parou-se. Depois decide-se novamente agora, recentemente, a linha de alta velocidade. Mas com estes avanços e recuos foi-se tentando adaptar o projeto da linha do Norte a esta nova decisão. E, portanto, o que é que os governos fizeram? Bom, já não vamos ser tão ambiciosos na modernização da linha do Norte, vamos fazer aqui um downgrade e, portanto, vamos apenas fazer um pouco mais que manutenção pesada e vamos substituir o material, mas já não vamos prepará-la após 220 km/h. E foi esta... 160. Passou para 160. E, portanto, esta foi a história da linha do Norte desde 1996. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Bom, temos aqui uma coisa quase simbólica, faltavam estes 19 km, finalmente vão ser adjudicados, mas com uma particularidade. É que mesmo estes 20 km finais já estavam previstos no Ferrovia 2020, anunciados em 2016. E anunciados com que cronologia? Bom, para serem executados entre 2017 e 2019, num plano que deveria modernizá-los em 19 meses. Agora, que estamos em 2025, e ainda no âmbito do chapéu do Ferrovia 2020, é que foi anunciado que finalmente isto vai ser feito, mas não em 19 meses.
Sim, em 36 meses. Em 2029, esperamos, cá estaremos para saber se concretizou ou não a modernização da linha do Norte nos tais 33 anos. Carlos, lembrar-te-ás que se optou pela modernização da linha do Norte na década de 90, porquê? Porque havia um projeto para construir a linha de alta velocidade de Lisboa a Porto no final da década de 1980, só que esse projeto não foi adiante. E então o que é que o governo Cavaco Silva, com Joaquim Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas, decidiu? Não, vamos abandonar o primeiro projeto de alta velocidade e vamos apostar na modernização da linha do Norte, que já começou no tempo do governo António Guterres. Correto. E assim aconteceu termos mais de 30 anos de modernização da linha do Norte. 33 anos depois, quando a linha estiver toda modernizada, se calhar mais vale começar a pensar outra vez em modernizar o que foi inicialmente modernizado, porque a linha vai precisar de mais manutenção pesada. Aliás, isso foi o que alguns leitores da peça do Carlos escreveram dos comentários no público, que é as partes que já foram modernizadas há 30 anos têm que ser modernizadas novamente daqui a poucos anos. Até porque algumas delas já estão com afrouxamentos. Que é uma coisa curiosa, não é? E há outro pormenor, já que falas em afrouxamentos, Carlos, por conta destas obras em 19 km, preparem-se, senhoras e senhores passageiros, o comboio vai demorar mais 10 minutos daqui a um ano e pouco, porque isto vai implicar reduções de velocidade e é expectável que haja um acrescente de 10 minutos ao tempo de viagem. Eu não sei se a CP vai ou não adaptar os seus horários a esta nova realidade, mas se não o fizer, obviamente haverá atrasos. E haverá atrasos sempre no sentido ascendente. No sentido descendente é possível que se consiga recuperar alguma coisa e isso possa ser mitigado. Mas com tantos afrouxamentos que têm vindo na linha do Norte, raras têm sido as vezes em que os comboios têm chegado a horas. Já para não falar de continuar a eterna questão, por exemplo, de haver estações em que a entrada e saída de passageiros demora 10 minutos, quando o horário prevê que seja 1 ou 2 minutos. Porquê? Porque continua a faltar informação nas estações sobre onde é que estão as plataformas e onde é que o comboio vai parar, entre outro tipo de coisas. Já que estamos a falar de modernizar a linha do Norte ali na zona de Espinho, vamos para bem perto, para a linha do Voga, que também está numa espécie de impasse. Carlos Cipriano, porque literalmente não anda nem desanda. Não, a linha do Voga de facto é um caso muito sério e a prova está à vista, a forma como é tratada pela CP nos últimos tempos. Desde o dia 1 de agosto já chegou a 100 o número de supressões de comboios na linha do Voga. Só nos 10 dias que me deiam entre 7 e 17 de agosto foram suprimidos 67 comboios na linha do Voga. E foi por falta de material, foi por avaria de material, que é de facto a razão mais frequente das supressões na linha do Voga? Não, desta vez não foi. Desta vez foi por causa da falta de revisores. Falta de revisores que já se faz sentir há uns 2 ou 3 meses, que já tem levado à supressão de vários comboios, sobretudo nos suburbanos do Porto, mas que a CP resolveu concentrar agora essa supressão de comboios na linha do Voga para não suprimir tantos no eixo Porto de Guimarães, Porto Aveiro, Porto Marco ou Porto Braga. A CP poderia ter optado por, digamos, distribuir o mal pelas aldeias e suprimir uns comboios aqui e acolá, mas resolveu concentrar a supressão de comboios todas na linha do Voga. Bom, isso indicia ou demonstra aquilo que a CP, a importância que a CP atribui à linha do Voga. Porque, de facto, ainda há uma linha no país pior do que a linha do Oeste, não é? Bom, não sei, porque a linha do Oeste, enfim, é uma outra história, mas sim, pelos vistos, neste momento a linha do Voga é talvez a que está a mais dificuldades. E não é só ao nível da operação com estas supressões, é nas próprias dúvidas que existem neste momento sobre o futuro desta linha. Porque os autarcas do troço norte da linha do Voga conseguiram convencer o governo a fazer um estudo para saber da viabilidade de se transformar a linha de via estreita em via larga, e isto é a melhor maneira de parar todo o investimento que estava a ser feito com base na via estreita. E, portanto, se não quisermos que se faça nada, é mandarmos fazer uns estudos e vamos adiar o futuro da linha do Voga, que já estava decidido pelo governo anterior, que se manteria em via estreita e que tinha que ser modernizado. Bom,
recordar, como sempre, nós vimos na Suíça como é que são os comboios de via estreita. No Japão viajei em comboios de via estreita com grande qualidade, portanto a via estreita não tem mal nenhum, desde que a infraestrutura esteja de facto modernizada e haja comboios como deve ser. Ora, na linha do Voga, o que é que nós temos à vista? Estas supressões que dizem muito da pouca importância que a CP lhe atribui. Temos que a CP não tem nada nas mãos para comprar material circulante, não tem nada em curso, não há concursos, não há nada para comprar material circulante para a linha do Voga. Estamos a falar de material de bitola métrica, portanto a questão aqui da bitola, ou seja, de haver poucos países com a mesma bitola, não se coloca, não é um problema. A bitola métrica existe um pouco por todo o mundo. Podem comprá-los na Grécia, em França, Itália, em montes de países, até em segunda mão, porque seriam sempre melhores do que estes. E depois, há aqui mais um terceiro indicador que é preocupante, que é a IP, e bem, já fez uma renovação integral de via do troço central, anunciou recentemente que investiu lá 6,2 milhões de euros, e portanto, entre Oliveira das Meias e Cernada do Voga, já acabou aquele afrouxamento permanente, aquela limitação de velocidade que era de 10 km hora. Isso quer dizer que vai voltar a haver comboios comerciais nesse troço? Não, porque inexplicavelmente a CP diz que não, que ainda só está reunida as condições para haver circulações técnicas, ou seja, marchas especiais, comboios em vazio que vão às oficinas da Cernada do Voga, como acontecia anteriormente, mas não se percebe porquê, porque as estações estão lá, os apiadeiros estão lá, ou seja, essas estações e apiadeiros não foram renovadas, estão como estavam quando a linha fechou, mas a linha sim está renovada e o comboio pode passar, e não se entende porque é que a CP não começa já a aproveitar esse investimento que foi feito para passar lá com os seus comboios. É investimento público que foi feito e que não está a ser aproveitado. Pelo menos mais ou menos nos horários em que o táxi atualmente No serve mínimo, aquelas... substituir o táxi por aquilo. Também posso compreender que a CP não tem comboios e, portanto, estender rotações é difícil para a empresa. Mas, quer dizer, isto também diz muito do estado da ferrovia em Portugal. Investe-se numa via, o investimento público foi feito e agora não é aproveitado. Mas ainda por cima, por parte da IP, também não está totalmente concluído o investimento. Porque aquilo que há uns anos atrás, até no tempo da velha CP e na Refer, aquilo que era, digamos, quase que um ato de gestão corrente, que era moderniza-se uma linha e mete-se os aparelhos de mudança de via, neste caso nas estações de Pinheiro da Bem-Posta e Albergaria. Não, neste momento há um cantão único, que não permite cruzamentos, entre Oliveira das Meias e Cernada do Voga. É preciso esperar que a IP faça um concurso público para comprar 2 agulhas e gastar 350 mil euros. É preciso esperar uma série de meses para que só em 2026 a IP instale as 2 agulhas, num processo que vai demorar 240 dias, eu nem queria acreditar. 2 agulhas manuais, nem 2 agulhas manuais de via estreita, na verdade serão 4, portanto 2 em cada estação. Uma coisa que há uns anos atrás, os operários de via da CP faziam isso no fim de semana, ou faziam isso em 2 ou 3 noites. E a IP agora vai demorar 240 dias, ou seja, porque é que se complicou tudo? Isto diz muito sobre o estado da nossa ferrovia. Isso também é um bocadinho de falta de planeamento, porque é dizer, se sabiam que isto ia levar tanto tempo, assim que começaram as obras, podiam ter feito logo a encomenda. Isto não é como ir comprar uma peça ou uma loja de bricolagem que a gente compra a peça e num par de minutos está pronto. Isto demora tempo, portanto, planeamento implica também que as coisas sejam bem feitas. Isto já podia estar mais do que resolvido. Sobre a questão da bitola, se vão mudar ou não mudar, preocupem-se em tomar realmente uma decisão e acelerar um bocadinho o tempo de viagem, porque é assim, mantemos a bitola, mas também se os comboios não ganharem tempo, as pessoas também não vão usar o comboio, vão de carro, vão de autocarro, vão encontrar alternativas. Decidam-se e escolham uma opção que realmente sirva às necessidades das pessoas. E pensem um bocadinho no que é que se faz no País Basco, pensem um bocadinho do que se faz na região da Provença em França, a partir de Nice. Aliás, Nice, que os caminhos de ferro da Provença, o chemin de fer de Provence, que dentro de 2-3 anos vai trocar todos os seus comboios. Portanto, vai haver comboios em segunda mão disponíveis que eventualmente podem ir parar à linha do Voga. Estejam atentos, há oportunidades a caminho. Façam negócio com antecipação se for preciso. Agora, não se abandone a linha do Voga, porque quer dizer, se a gente abandonar a via estreita, o que é que sobra para os passageiros? Pensem bem no que é que querem fazer, porque há muitos benefícios em ter este serviço a funcionar. Não é só
engraçado, turismo não, também pode servir para a deslocação das pessoas no dia-a-dia. Até que alguém se lembra de colocar um Metrobus naquele canal. Epá, credo. Não, é só para referir que não é só por ser a via estreita, não, é só porque é uma região, é uma zona do país de grande densidade populacional em que as estradas nacionais estão muito congestionadas, já sobretudo à hora de ponta, e efetivamente aqui a ferrovia podia resolver o problema da mobilidade naquela região, ou melhor, podia ajudar a resolver o problema, mas ajudar em grande escala o problema de mobilidade naquela região. Portanto, não é só porque nós gostamos muito de comboios ou achamos muita piada à via estreita, não tem nada a ver com isso, é que aquela infraestrutura, tal como está, que já foi construída há mais de 100 anos, se for devidamente modernizada e com comboios modernos, presta um serviço muito relevante àquelas populações. Outro dos sítios do país onde se provou que o planeamento não foi bem feito foi, ou está a ser, na linha Évora-Elvas, a nova linha, a primeira linha de alta velocidade do país, em que aparentemente há problemas. Há problemas num troço, na zona do Alandroal, e isto tem atrasado a obra que já devia estar concluída há muito. A promessa era para que já no final do ano passado existissem comboios. Não existem comboios ainda porque a linha nem sequer está toda feita. O que é que se está a passar, Carlos Cipriano? Bom, tal como escrevi no Público, a linha chocou de frente com um monte de xisto, basicamente, ou seja, descobriram-se problemas geotécnicos. Não uma história que já é conhecida. Não sabia que havia ali xisto, é isso? Pois teríamos que perguntar a quem fez aquele projeto. Não sou geotécnico, sei que é um problema muito idêntico ao que aconteceu na Beira Alta. A dado momento, quando a obra está quase a ser concluída, a obra de construção civil, descobriu-se na Beira Alta que havia problemas geotécnicos em 2 túneis. Aqui é um talude de xisto que depois da obra de construção civil praticamente concluída, descobriu-se que havia ali deslocações e que era necessário injetar cimento para resolver esse problema, e isso obviamente atrasou a obra. E neste momento a IP e o Governo não têm uma data para anunciar em termos de conclusão daquela obra. Até porque, Diogo, fomos lá espreitar, fomos ao Alandroal. Nós os três, para já apanhámos muito pó, porque aquilo estava muito seco. E depois o que é que vimos? O que era suposto há muito tempo já havermos comboios a serem ensaiados, fios de catenária completamente postos, carris, balastro, uma superestrutura toda bem feita. Chegámos lá e de repente, olha, então, mas isto ainda está aqui tudo cinzento, não há cá balastro, não há cá carril, não há nada. E depois vimos aquele talude, aquele muro, aquela quase espécie de muralha cheia de betão, cheia de cimento, que ainda não está acabada. E vimos lá caminhões a andarem no trilho, em vez de serem caminhões com carris. E aquilo que já devia há muito estar pronto, pelos vistos, ainda não acontece. E nós prometeram-nos no início do ano que em 2025 iríamos andar de comboio no Évora-Elvas, e começa a faltar o tempo para cumprir a promessa. O prometido é devido, mas não vai ser cumprido. Pelos vistos não, e o pior é que depois de se colocar carril, toda a estrutura, a superestrutura, é preciso depois ensaiar, certificar, e como é uma linha completamente nova, instalar também os sistemas de sinalização e de comunicação como deve ser, as balizas do ETCS e do Convel, sobre as quais já vamos falar mais daqui a pouco. Quer dizer, isto ainda, pelos vistos, ainda falta um ano e tal para termos um serviço comercial a sério. Serviço comercial que depois ainda vai ter dois comboios, um entre Évora e Madrid, e depois outro entre Lisboa e Évora, por causa da colocação lá está, das balizas do Convel e do ETCS, e como é que depois um comboio vindo de Espanha consegue ler as balizas do Convel. Estás muito à frente com esse tipo de preocupações, Diogo. Eu ainda continuo a recordar aquela nossa incursão ao Alandroal, naquele dia em que estavam quase 40 graus, aquela poeirada toda, e a frustração com que fiquei ao ver que a linha estava tão atrasada que nem sequer havia ainda travessas, balastro, carris naquele troço. E, enfim, essas preocupações que tu falas sobre a sinalização, que eu também subscrevo, parecem-me tão longínquas, e sinto-me ao mesmo tempo também tão desiludido, porque vês que é um projeto que é tão importante
repente há tantas promessas e depois nada se conclui. A maior obra dos últimos 100 anos em Portugal, antes da alta velocidade. É verdade, e ainda com mais uma particularidade, que é, há muito tempo que foi descoberto, anunciado, denunciado, problematizada a questão da estação em Elvas. Ou seja, toda a gente já sabe que os comboios de passageiros, para servirem Elvas e Badajoz, vão ter que fazer ali uma inversão de marcha. E isso vai, obviamente, penalizar a circulação dos comboios. De que serve fazer uma linha para velocidades de 250 km/h se depois os comboios perdem tempo a fazer manobras ou a inverter a marcha numa estação? E, portanto, essa questão podia estar resolvidíssima durante o tempo que demora a construir esta linha com uma estação, podia ser uma estação alta velocidade ou a estação sul de Elvas, noutra localização, mesmo na parte sul da cidade de Elvas, em que pudesse servir esta linha nova entre Évora e Elvas. Isso era uma construção muito fácil de fazer, a autarquia podia colaborar. Até se basicamente era um pré-fabricado. Sim, até um pré-fabricado serviria, portanto é uma coisa que não implica consideração, portanto não provoca grandes alterações no projeto, já podia estar resolvido se houvesse boa vontade, mas não. Neste momento a CP, se é que está já a estudar os horários, não se sabe, porque o planeamento naquela empresa também é muito parecido com o da CP, obviamente que se estiver já a estudar os horários vai ter muita dificuldade em ir a Badajoz e voltar com dificuldades, com velocidades mais competitivas, porque o facto de a linha ter que entrar na linha do leste para servir a estação de Elvas e depois ir a Badajoz, obviamente que penaliza a operação. Eu acho que a grande música do próximo ano vai ser ou Elvas, não há comboios à vista. É o risco que nós corremos. Não só estivemos no Landroal, como fomos também ao Poceirão. Só destinos exóticos ou paradisíacos. Andamos a sul do Tejo. Para quem diz que não há comboios abaixo do Tejo, não está nada mal. E fomos, Diogo Ferreira Nunes, fomos ter um sistema, um tradutor STM, que permitirá, de certa maneira, desencravar Portugal. E desencravar Portugal de uma sinalização que está obsoleta. O que é que na prática fomos ver, Diogo? Que bonito lema. Desencravar Portugal. Eu acho que é um bom leitmotiv para discursos políticos. O que é que nós vimos? Vimos o tal tradutor que foi desenvolvido principalmente pela Critical Software e depois a que se juntaram a Medway, a Alpha Trains, uma empresa de aluguer de locomotivas e de comboios, e depois fabricantes de comboios como a Stadler e depois também a Hitachi, neste caso um componente da sinalização. E o que é que acontece? Um comboio que tem, ou uma locomotiva que tenha um sistema ETCS equipado com este STM, consegue ler a informação das balizas do Convel sem qualquer problema. Vamos traduzir isto para miúdos. Na prática, um comboio que tem um sistema a capacidade de ler um sistema de sinalização moderno, europeu, o ETCS, que é um sistema que a União Europeia quer que seja comum a todos os países da União e que permita que haja essa interconexão entre os vários países. Na prática, é esse o sistema padrão agora a adotar. Esses comboios novos vão poder circular em linhas onde só existe neste momento o Convel instalado, que neste momento são todas as linhas em Portugal. Praticamente todas, porque imaginemos que não havia este sistema. Os novos comboios só poderiam circular, por exemplo, na nova linha de Évora-Elvas, sobre a qual falámos ainda agora, na linha de Cascais, porque também estão a ser instaladas balizas ETCS, agora na modernização, e também na linha da Beira Alta, porque também estão a ser instaladas estas peças. Ou seja, quase 7 em cada 10 km da rede ferroviária nacional poderiam ficar sem nada, sem comboios a circular. E o que é que nós vimos no Poceirão? Uma locomotiva da série 4700 fabricada pela Siemens, que foi transformada, ela ali a Convel passou a ter o ETCS instalado e também este STM, e nós vimos uma demonstração em que, com balizas Convel no terreno, no local, ele parava quando era necessário parar, ele abrandava quando era necessário abrandar, e se houvesse algum momento em que o maquinista tivesse algum desmaio ou algum problema grave de saúde, ele parava também imediatamente o comboio. Traduzindo para miúdos, em vez de se estar a mudar
todo o sistema de sinalização do país de uma vez para conseguirmos albergar esses comboios novos. Na prática, o que criámos foi um tradutor que consiga ler esses dois tipos de sinalização, ou seja, que na prática um comboio com ETCS consiga ler também o sistema com VEL que já está instalado na maioria das linhas em Portugal. E com um investimento de apenas alguns milhões de euros, porque se mudássemos toda a rede agora, seriam se calhar centenas e centenas de milhões de euros. Isto vai dar muito jeito para os comboios que a Stadler está a fabricar para a CP e que chegam já este ano as primeiras unidades a Portugal. A primeira chega, mas entre chegar e começar a ser usada com passageiros lá dentro em serviço comercial ainda vai levar mais um ano. Tanto que nos foi dito neste evento da Critical Software, claro, para o final do próximo ano, início de 2027, é que haverá mesmo comboios com serviços passageiros a funcionar. Até lá é preciso instalar, certificar, homologar, todo o processo que é necessário. Antes disso, o protótipo que nós vimos da Medway já estará a rolar pelos carris de Portugal e Espanha. Carlos Cipriano, esta acaba por ser uma boa prova da capacidade da engenharia portuguesa, mas o que eu te vou perguntar é sobre esta falta de material circulante que está cada vez mais latente na CP, porque como as automotoras não estão, já deviam ter chegado há muito tempo, não é? Portanto já deviam estar em circulação neste momento, não estão, não é? Nem sequer estão em Portugal, e a CP está com problemas gravíssimos de falta de material. Já há alterações no serviço do Celta? Sim. Repare-se que estas automotoras, algumas delas são híbridas, portanto estarão preparadas para circular em linhas eletrificadas e em linhas não eletrificadas. Se já tivessem chegado, já estariam a ajudar a resolver muitos problemas à CP, como se sabe, debate-se com um problema dramático de falta de material, e que foi agora agravado com o facto de as automotoras espanholas, as 592, estarem a chegar ao período de vida útil por terem excedido o número de quilómetros que estava permitido pelo aluguer, o que implicaria agora fazer uma revisão de meia-vida, que não se justifica para material que já é muito velho, e, portanto, a CP vai agora entregar um conjunto de unidades, devolvê-las à Renfe, não é? E está com um problema ainda maior nas mãos com a falta de material circulante. Bom, num primeiro momento, a CP, ao estudar vários cenários para tentar resolver isto, tinha quase que decidido suprimir comboios na linha do Douro, os comboios regionais entre Marco de Canaveses e Régua, mas, enfim, acabou por não avançar com essa decisão, enquanto a mim muito bem, porque seria muito grave, mas também a solução encontrada, nenhuma é perfeita, a solução encontrada foi o quê? Foi diminuir o número de quilómetros do Celta, que é feito através das UTDs 592. Portanto, agora as 592, em vez de fazerem Porto-Vigo, como sempre fizeram, vão só fazer Viana do Castelo-Vigo. E pode parecer que é uma pequena diferença, mas se multiplicarmos as duas ligações diárias, que dão 4 comboios diários, poupando-se ali aquele trouxe entre Viana e Porto, sempre se consegue prolongar mais algum tempo o serviço. Perguntará quem está mais atento, por que não Valença-Vigo, ou seja, sendo a mudança só feita na fronteira portuguesa, já que a linha é eletrificada, e o comboio poderia circular do Porto até Valença sem qualquer problema. Sim, seria óbvio, mas acho que tem a ver com questões de escalas das tripulações. Isto é mais uma machadada no serviço internacional em Portugal, que já de si é muito deficiente desde 2020, com a pandemia, sabemos todos, a supressão do Sud Express e do Lusitânia, que faziam ligações noturnas para Madrid e para a fronteira francesa. Mas com isto o serviço internacional perde, Diogo Ferreira Nunes, mais uma vez qualidade, e tem perdido também passageiros ao longo destes anos. Perde qualidade e quantidade, porque, por exemplo, entre 2010 e 2022, o que é que aconteceu? Em 2017 foi o maior número de passageiros que tivemos neste período, chegámos a ter mais de 250 mil passageiros neste ano entre Portugal e Espanha de comboio, e com a pandemia, com o fim do serviço, com o fim dos comboios noturnos, o que é que aconteceu? Em 2022 o número de passageiros caiu para 116 mil, ou seja, menos de metade, e dados relativos ao ano passado do Celta indicam que houve apenas 120 mil pessoas a atravessar a fronteira sobre carris. E o desinteresse continua, porque se os dois países se estivessem minimamente ligados, se houvesse interesse político, já se poderia ter posto uma locomotiva da Renfe da série 252 que permite ler Asfa
permite ler com vela, permite circular com diferentes tensões na catenária e tem a mesma bitola, não há qualquer problema em relação a isso. E poderiam rebocar, por exemplo, carruagens que eram da Arco, da Renfe e que agora são da CP, porque a CP comprou-as, e poderíamos ter um serviço internacional melhorzinho durante o dia entre o Porto e Vigo. Mas não, está tudo tão preocupado com a alta velocidade, está tudo tão preocupado em fazer grandes declarações, assinaturas de manifestos, e a coisa mais básica nunca se faz. E esta parece que é um bocadinho a história de Portugal na ferrovia, que é, estamos sempre a olhar para cima, mas cá para baixo ninguém quer saber. E depois nem vamos lá acima, nem fazemos nada cá em baixo. E depois as pessoas desistem do comboio e apanham o autocarro expresso, que tem 17 frequências por dia, entre Porto e Vigo, ou vão de carro, ou se a pessoa vier de Lisboa ou de outro sítio, ou mais abaixo, se cá ainda pensa no avião. Já para não falar do fraco serviço que é prestado na linha do leste, em que as pessoas que vêm, por exemplo, quem faz Interrail e atravessa essa fronteira para entrar em Portugal, fica muito surpreendido quando vê o material circulante que lhe calhou ao entrar em Portugal. E em dias de calor adere a uma sauna sem pagar mais por isso. É porque há o ar-condicionado das Alan, coitadinhas, não é? É um bocadinho complicado de circular como é naquele dia e depois o material chega a variar com tanto calor que está, ainda por cima daquilo a atravessar no Alentejo bem profundo, não é nada fácil. Coitadinhas das Alan, que ao fim de 70 e tal anos ainda não fazer estas missões. E, portanto, o que eu tiro daqui, Carlos Cipriano, é que não há mesmo solução à vista para o serviço internacional. Eu ainda me lembro que em 2020 a Renfe queria prolongar o Alvia de Badajoz para Lisboa. E, entretanto, já estamos muito longe disso sequer. E foi pena não se ter aproveitado essa oportunidade, porque pelo menos teríamos agora um comboio diário, ainda que diurno, entre as duas cidades. Bom, eu acho que o serviço internacional entre Portugal e Espanha, se é que isso se pode chamar serviço internacional, provavelmente não. De certeza que na União Europeia não há dois países com serviço ferroviário tão mau como o que existe entre Portugal e Espanha. Basicamente é quase inexistente. Eu penso que o que falta aqui é a vontade política dos dois países, ou seja, as duas empresas não se entendem e claramente é a Renfe que não está nada interessada. Eu penso que todas as tentativas da CP para tentar melhorar o serviço ferroviário internacional entre os dois países batem na trave da Renfe, que desconsidera Portugal neste sentido, ou seja, a Renfe está preocupada com o serviço internacional com França e com outros países da Europa e não quer saber de Portugal para nada. E, portanto, já vimos que há soluções técnicas, há as 252, que podiam rebocar carruagens a arco entre os dois países, há material espanhol que agora vai ser enviado para a República Checa, que poderia fazer um excelente serviço internacional entre Portugal e Espanha, que são os Talgo 6, e, portanto, com alguma imaginação, se houvesse vontade entre as duas empresas de avançar com uma solução, ela encontrar-se-ia. Agora, isto só acontece porquê? Porque neste momento teria que haver uma intervenção ao mais alto nível. Mas já tivemos António Costa com Pedro Sánchez, agora temos Montenegro com Pedro Sánchez, mas estas questões não são abordadas seriamente, não são consideradas um problema, discutem-se outros assuntos e enquanto não houver vontade política, ou seja, enquanto não for os governos dos dois países a mandatar as suas respectivas empresas públicas ferroviárias para chegarem a um acordo e para resolverem este problema, isto não terá solução. Para terminar, Carlos Cipriano, trazes dados da venda de passes na Oeste Sim, porque a Zona Oeste passou a ter transportes gratuitos, mas era necessário que os passageiros façam essa renovação mensal. Mas são passes onde o comboio fica de fora. Sim, graças ao passe M, que a Comunidade Intermunicipal do Oeste lançou e que permite que as pessoas viajem gratuitamente nos 12 municípios da Oeste Sim em autocarro, não é? A venda de passes disparou de 94 mil no primeiro semestre de 2024 para o dobro no primeiro semestre de 2025, este ano. O que dá uma ideia, de facto, da vontade das pessoas em aderir a um serviço que, sendo gratuito e que permite viajar de autocarro sem pagar, de facto, é muito vantajoso. O que é que acontece, entretanto, com a ferrovia? Bom, seria de esperar que a CP se mexesse para também beneficiar deste bolo, que é o dinheiro, os milhões de euros que a Oeste Sim tem disponíveis para
pôr as pessoas a viajar gratuitamente nos transportes públicos, porque entende-se à partida que isso é um bem. Ora bem, a Oeste Sim vai dar 13 milhões de euros por ano à Barraqueiro para transportar as pessoas à borda nos seus autocarros. Mas a CP continua a cobrar bilhete aos seus clientes, aos seus passageiros, nos concelhos que atravessam a linha do Oeste, são quase todos, e nem sequer houve ainda uma reunião entre a CP e a Oeste Sim, apesar de, sempre que eu contacto ambas as entidades, dizerem que sim senhora, que é muito importante, que a ferrovia também deve participar, sim, mas depois na prática não acontece nada. O que demonstra também uma grande inoperância e desinteresse por parte da CP, porque a CP também podia ir a este bolo. A CP também podia receber algum dinheiro, não sei quantos milhões, para transportar gratuitamente os seus passageiros na linha do Oeste entre Jeromelo, que é no concelho do Sobral de Montagraço, a sul, e Valado dos Frades, ou até mesmo Pataias a norte, no concelho de Alcobaça, e não o faz. E, portanto, estes 13 milhões vão direitinhos para a Barraqueiro, não vai nada para a CP fica prejudicada, uma vez que as pessoas não verão razão para andar de comboio a pagar se podem andar de autocarro, sendo que, ainda por cima, o serviço ferroviário na linha do Oeste é quase parecido com o do Voga, também com muitas supressões por avarias de material, e portanto, é a CP a dar um tiro nos pés, a não se interessar minimamente por este processo. E do Sobrecarris é tudo por hoje. Estivemos a olhar para a atualidade dos últimos 2 meses e pedimos desculpa por esta demora na revisão aqui da matéria dos últimos tempos, mas espero que tenha valido a pena a espera. Se estiver de férias, boas férias para si e boas viagens, como sempre. Um abraço. Até à próxima. Boas viagens. O público fica no ouvido.